Hoje eu trago uma palavra que mostra o sentido dos nossos corações. É um contraste de dois corações. Aquele coração que está atento ao Pai, às coisas de Deus, aquele coração que está distraído com as coisas da vida, com as coisas do mundo. Então temos aqui duas personagens que nos levam a refletir muito sobre isso. E quero pedir para vocês para abrirem a palavra em 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Amém? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Nessa palavra aqui há duas coisas que nos chamam a atenção. Deus, Ele não olha para a aparência, Ele não olha para aquilo que é visível. E nós, muitas vezes, o que é que nos chama a atenção primeiramente? O que nos atrai ao olho, o que desperta a beleza, aquilo que brilha, aquilo que reluz, tanto no que é bom como no que é mal também. Só que Deus, Ele não olha para nós dessa maneira. Ele olha o nosso coração, Ele olha o que vai dentro do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Pai, nessa manhã, Senhor, que eu possa, Pai, passar essa palavra, Senhor, como Tu entregaste ela no meu coração, Senhor, como Tu tens trabalhado, Pai, essa palavra no meu coração. Que hoje, Pai, eu possa ser, Senhor, um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, para que possa jorrar águas limpas, Senhor. Águas, ó Deus, que vai trazer, Pai, purificação, Senhor, a vida de cada um que ouvir. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que toda mente, ó Pai, dispersa, toda mente distraída, que seja, ó Pai, uma mente cativa, mente de Cristo. Que toda mente, ó Deus, que está, Senhor, assolada, toda mente, Senhor, agitada, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa vir, Senhor, trazer calma, trazer, ó Deus, serenidade e atenção, ó Pai, redobrada, Senhor. Para estar atento, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que fluir, Senhor, através da minha vida, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Eu clamo a Ti, ó Pai, todo espírito de distração, todo espírito, ó Deus, de sono, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que possa vir roubar, Senhor, a bênção, roubar, Senhor, o poder da Tua palavra ser liberada. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que seja desfeito no poder do nome de Jesus, porque no nome de Jesus, Senhor, há poder, no nome de Jesus há cura, há transformação, há restauração, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é a palavra viva para nós, por isso eu clamo a Ti, Jesus, vem Jesus sobre essa palavra nessa manhã e traz consolidação ao nosso coração, traz conserto, traz restauração, porque nós sabemos, ó Deus, quando nós precisamos de restauração, Pai, porque algo, Senhor, foi quebrado, algo foi danificado, Senhor, em nós. Por isso eu clamo a Ti nessa manhã, Senhor, que não seja, ó Deus, só a Lucilene estar aqui a falar, Pai, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai, a falar, que seja o fluir, Senhor, do Teu Espírito através da minha vida. Pai, eu abençoo, Senhor, a cada um, Senhor, que aqui está, cada um que vai ouvir, ó Deus, depois, Senhor, essa palavra, que seja bênção, Pai, que traga transformação, Senhor, na vida, Senhor, de cada um, no santo nome de Jesus. Amém. Essa palavra é de Samuel, de 1 Samuel 16, 7, ela não tem muito a ver com as personagens que eu vou falar, só que tem tudo a ver com elas. Não fala diretamente delas, mas tem tudo a ver com elas. Eu vou falar sobre duas irmãs. Vou falar sobre Lia e Raquel. Eu acho que todos que estamos aqui já ouvimos falar delas. De Lia e Raquel. As duas esposas de Jacó. As filhas de Labão. Já ouviram falar delas? Só que normalmente, na maior parte das palavras que nós até hoje ouvimos, Lia é a má da fita. Porque ela tomou o lugar de Raquel. Raquel era escolhida por Jacó, era desejada de Jacó, era amada de Jacó. E Lia foi posta no lugar de Raquel. E
muitas palavras, em muitos estudos que a gente ouve, a gente lê, Lia foi sempre a má. A palavra diz que a Lia, ela tinha uns olhos, depende muito da tradução, que eu fui pesquisar, há traduções que diz que ela tem olhos meigos, olhos desfocados, só que em estudos, porque muitas vezes nós só olhamos para a palavra, só que quando nós vamos estudar sobre ela, vemos a história também, porque na palavra há muita história resumidas. E eles em Israel, eles têm uma profundidade muito grande da palavra e muito estudo. E nesses estudos que eu andei a pesquisar sobre Lia, isto poderia ser ela poderia ser míope, ela poderia ser vesga, ela poderia ter tido alguma paralisia, alguma coisa nos olhos dela não era normal, não era como os olhos de sua irmã, que eram os olhos vivos, havia luz nos olhos de Raquel, ela havia brilho na face dela, enquanto que Lia não, Lia era retraída. E a palavra não diz o que era que Lia tinha nos olhos. Só diz que ela tinha uns olhos, muitas traduções diz olhos amortizados, olhos mais meigos, desfocados, e faz nos lembrar de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, que a palavra também não diz qual era o espinho da carne de Paulo. Mesma coisa que Lia. Então, leva-nos a pensar em muita coisa. O que eram esses olhos desfocados de Lia? Enquanto que Raquel, ela era conhecida como a mais bela, aonde chegava, a presença dela era logo notada, e ela era pastora. Ela pastoreava as ovelhas do pai dela. Então, eu vou dar uma resumida na história delas, porque essa história ela é bem extensa. A história de Jacó, então, se eu fosse começar a falar de Jacó, então a gente não saía daqui hoje. Mas como eu vou focar nas mulheres de Jacó, em alguns dos filhos dele, então eu vou falar da história deles a partir do capítulo 29 de Gênesis. Não vamos ler, porque são 3 capítulos seguidos. 3 ou 4, pera lá, o 29, o 30, o 31 e o 38. São 4 capítulos. Depois saltaríamos para o capítulo 35. Só que então, como é muito extenso, eu vou fazer um resumo. Eu convido vocês em casa a lerem sobre a história, não é, de Jacó e as suas esposas. A história dessas duas irmãs, ela é mais do que uma rivalidade familiar. Ela vai além dessa rivalidade familiar. Porque se nós começamos a imaginar, uma foi trocada pela outra. Aquela que foi trocada, ela esperou 7 anos para esse dia acontecer, que era Raquel. Nós também podemos imaginar a frustração de Raquel. O pai não é que preparou, Labão fez, não é essa troca. Então, a frustração que criou no coração de Raquel. E imaginamos também a angústia no coração de Lia. Porque se nós nos ponhar no lugar delas duas, eu acho que eu não ia gostar de ir para o lugar da minha irmã, que iríamos pensar o que é o coração dela, como que ela iria ficar. E Raquel, por sua vez, não é totalmente angustiada e irada por aquilo que aconteceu, porque ela não teve o amado dela depois de 7 anos. Então, essa história dessas duas irmãs vai muito além de uma rivalidade, de uma disputa familiar. É um retrato profundo de 2 corações. 2 corações que foram magoados, que foram machucados, que foram desprezados, trocados. Aparentemente havia ali um coração era favorecido e o outro coração era desprezado. Mas que na verdade revelam a profundidade do propósito do poder de Deus. Porque Deus, Ele tem os propósitos dele. Quando muitas vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida,
e nós começamos, não é, a ver por que está tudo correndo mal. Se eu estou fazendo tudo certo, por que isso está correndo tudo tão mal? Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus, muitas vezes, não é como nós queremos. Ele é muito mais profundo para a nossa vida. Muita coisa que nos acontece depois lá à frente, que foi o que aconteceu com Lia, é que nós vamos ver o porquê que aquilo aconteceu. E naquele exato momento, nós choramos, nós nos revoltamos, nós nos amarguramos. Mas o processo leva a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Enquanto Raquel era bela, era escolhida, usou as circunstâncias da vida dela para uma ambição, se tornando orgulhosa e rival da sua irmã. Porque ela tinha tudo. Ela era tanto do pai dela, quando vocês lerem a história delas, vocês vão ver. Ela não era só escolhida de Jacó, era escolhida do pai, aonde ela passava, todos olhavam para a bela Raquel. Então ela tinha tudo, não tinha o porquê do coração dela se tornar um coração vaidoso, um coração orgulhoso, criar rivalidades, porque ela não soube aproveitar a bênção que ela tinha, tudo aquilo que ela vivia. Enquanto que Lia era desprezada. E ela usou o desprezo, ela usou a dor, ela usou tudo aquilo que trazia dor para ela se aproximar de Deus. Para ela tirar o melhor partido daquilo que estava acontecendo na vida dela. Toda vez que eu subo aqui, acabo sempre falando um bocadinho da minha vida. Mas leva sempre a isto que eu acho que, pronto, de uma certa forma, nos traz também uma realidade que não foi só vivida no tempo dos nossos antepassados, no tempo deles, não é? Antes, na criação do mundo e tudo. A vida continua sendo da mesma forma que era naquele tempo, continua sendo agora. Só que eles não tinham essas escrituras do jeito que nós temos hoje. Eles não tinham os ensinamentos que nós temos hoje para não entrar nas circunstâncias que eles entravam. Então nós temos essa bênção tão grande das advertências, das palavras, dos ensinos, que nos leva a não cometer os mesmos erros. E a história de Lia, eu me identifiquei um bocado com ela, porque não fui desprezada pelo meu marido, não, de maneira alguma, pelo contrário. Sou muito amada por ele, graças a Deus. Mas na parte física, com essas duas enfermidades que me assolam já há muitos anos, eu tive que aprender a não olhar para a dor, a não olhar para deficiências que já são visíveis. Tive que aprender a tirar o melhor partido do sofrimento que eu tive para adorar a Deus, para me afirmar a cada vez mais nele. Não é porque aconteceu-me tantas coisas já má até aqui que eu vou deixar de adorar a Deus, que eu vou deixar de falar do nome dele, que eu vou deixar de pregar o nome dele. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro ser como Lia, passar por essas situações, mas adorar a Deus. Adorar a Deus. Porque no fim eu sei para onde eu vou, o que vai acontecer com a minha alma. Se eu me deixar me levar pelo meu sofrimento, somente pelo que nós estamos passando nesse momento, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu só vou encontrar o quê? O desespero, a dor, a angústia. E isso não vai me levar a lado nenhum. Que foi o que Lia fez. Só que é tudo um processo, como Lia também. Ela precisou de um processo até ela chegar a esse lugar de adoração. A pregação de hoje é para todos que se sentem assim como eu já me senti. Injustiçada, desvalorizada, parecia que eu era invisível. Parecia que andava sempre encostada nessa doença e não era nada do que podia parecer. A vista, né, das pessoas não era o que eu sentia dentro de mim. Porque quem tem um problema, seja qual o problema for, você vai ter sempre que superar aquele que está do teu lado, que não tem problema, que está bem. E que às vezes procura problema onde não tem. Você vai ter sempre que fazer um bocadinho a mais. E foi o que aconteceu com Lia. Ela fez um bocadinho a mais
E ela conseguiu vencer, conseguiu adorar a Deus e conseguiu cumprir o propósito do Senhor. A história de Jacó e suas duas mulheres, Lia e Raquel, está no livro de Gênesis. E eu convido vocês mesmo a ler. Do 29 até o 32 fala basicamente delas. Depois, mais no 35 e no 40, volta a citá-las novamente, mas não com tanta ênfase. Mas é muito interessante vocês lerem a história. Por isso, novamente, eu estou me repetindo, mas é de propósito, para convidar vocês a lerem a história delas. Em Gênesis 29, descreve como Jacó se apaixonou por Raquel e concordou em servir Labão por 7 anos para possuí-la. No entanto, Labão enganou, dando-lhe Lia na noite de núpcias. Jacó acabou por casar-se com ambas as duas, mas ele precisou novamente servir mais 7 anos por Raquel. Em Gênesis 30, detalha o nascimento dos filhos de Jacó com Lia e os dois primeiros, os filhos de Lia e os seus 2 primeiros filhos com as servas de Raquel e Lia, Bila e Zilpa. Este capítulo também é marcado pela rivalidade entre as duas irmãs. Elas, as duas, competiam entre elas a um ponto para ver quem dava mais filhos a Jacó. Não importava, a um ponto, quando chegou a rivalidade delas, não importava se era através do ventre delas ou do ventre das suas servas, porque naquele tempo era normal as senhoras, quando eram estéreis, darem as suas servas, as servas mais próximas delas, dava as suas servas para os seus maridos para conceber filhos no lugar delas. E elas criavam esses filhos como filhos delas. Então, tanto uma quanto a outra deu as suas servas para Jacó para conceber filhos. Em Gênesis 31, relata a partida de Jacó de Harã com as suas mulheres e filhos e o seu conflito com Labão, seu sogro, que o acusava de ter fugido levando os seus bens, as suas filhas, os filhos e os seus ídolos. Mais à frente nós vamos ver a respeito dos ídolos de Labão. Nesse capítulo, relata que quem roubou os ídolos de Labão foi a sua filha Raquel. Foi aquele que ele mais amava, mais protegia. Era a menina dos olhos dele. E Jacó amaldiçoa quem o fez, mas ele não sabia que era a amada dele. Ela fez tudo às escondidas. E ele não sabia, e ele amaldiçoa aquele que roubou. Vemos isso em Gênesis 31, 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Só aqui a gente vê, não é? Como que o coração enganoso, como que a aparência não diz nada. Jacó, antes dele firmar o acordo com Labão, seu sogro, de trabalhar 7 anos por Raquel, ele teve 1 mês na casa dele. Ele viu Raquel andar, viu Raquel pastorear. Ele namorou-se por Raquel, ele namorou-se pela aparência de Raquel. Passados os 7 anos, ele conviveu não só com Raquel, mas também conviveu com Lia. E nos mostra mais para frente que Lia também criou amor por Jacó. Porque foram 7 anos, só que enquanto que Jacó, ele se namorou por Raquel. E quando nós estamos enamorados por alguma coisa, é tudo muito lindo. É a mesma coisa, usar uma coisa feminina. Não é? A gente entra lá no site, fazer a propaganda da Shein. Achamos linda, não é? Nossa, maravilhoso, eu quero. Você fica toda enamorada, apaixonada por aquele vestido, aquela blusa.
Você compra. Quando chega, ó, grande decepção. Não te cai bem, a cor não era bem aquilo que você esperava. Porque encheu o quê? Os teus olhos, a aparência do que você viu. Foi o que aconteceu com Jacó. No nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó, ele é relatado em Gênesis 35, de 16 a 20. O texto descreve como Raquel deu à luz a um menino num parto muito difícil, perto de Efrata, Belém. E morreu nesse momento e foi sepultada ali. Isso aqui também é um outro ponto, estamos na introdução, que nós vamos ver mais lá à frente. O sepultamento de Raquel em Belém e aonde Lia e com quem Lia foi sepultada. A história dela ficou marcada. Ela chamou o menino de Benoni, filho da minha dor, mas Jacó mudou o nome para Benjamim, filho da minha mão direita. Porque a gente, quando começamos a estudar a Bíblia, nós vemos que os nomes têm muito significado, muito significado. Cada nome tem um significado, então por isso que até nos dias de hoje, nós temos que olhar o nome que nós damos para os nossos filhos. Como que nós chamamos os nossos filhos. Porque os nomes, eles têm significado. Após o que parece ter sido amor à primeira vista, de Jacó que foi prometeu, não é, a Labão, pai de Raquel, que ele trabalharia esses 7 anos, que lhe custou 14 anos para ele estar com a amada dele. Naquela altura, a cerimônia era uma cerimônia, digamos que fechada, entrava só homens. E a noiva, ela era mantida numa tenda à parte. Os convidados, quem estava na cerimônia, não tinha contato com a noiva e nem o noivo. E havia a tenda preparada, a tenda das núpcias, para os noivos. Foi quando, já era tarde, Jacó, não é claro, havia sempre, bebida, o vinho, que é relatado nos casamentos na Bíblia. Então, a altas horas da noite, Jacó foi para a tenda. E julgamos, que poderia estar um bocado mais alegre. Ele não deu quem estava na tenda, que não era Raquel, e era Lia. E quando passou o dia, só ao amanhecer, foi que ele percebeu-se da troca que o sogro tinha feito com ele. Então ali ele se apercebeu e ficou muito zangado, foi ter com o sogro, e o sogro disse a ele: cumpre a semana de núpcias com a primogênita, que depois te daremos Raquel, e servirás mais 7 anos por ela. Então aqui nós vemos que Jacó, ele acabou por receber algo que ele fez lá no passado. Se vocês conhecem a história de Jacó, se não conhecem também, estudem. É uma história, é uma história muito extensa mesmo. Jacó, ele enganou o irmão dele, ele roubou a bênção da primogenitura do irmão. Ele usurpou a bênção do irmão. E o que Labão fez com ele aqui? Corrigiu, apesar de ter feito algo que era errado, porque não era o combinado, não era o prometido, Labão deu o quê? Deu a primogênita, porque Labão disse: aqui na nossa terra não se dá a primeira, a mais nova, e depois a mais velha. Vai-se a primogênita, depois a mais nova. Jacó recebeu ali o que ele fez com o irmão dele, Esaú. E nesse momento nós vemos que Jacó, o peso daquilo que ele fez no passado, foi um peso muito grande, que além dele ter ficado sem, a amada dele já depois de 7 anos,
que andava desejoso, andava ansioso para aquele dia. Acontece que ele ainda teve que trabalhar mais 7 anos. Já aqui a gente já vê, não é nessa palavra, nossas decisões, quando o nosso coração é duvidoso, quando o nosso coração, ele pensa, não vai fazer mal para a pastora. Eu só, olha, vou só falar uma coisinha aqui assim, isso não vai dar em nada. A Hélida, nada, só ela tem a água dela ali, isso não vai dar em nada, vou pegar, ela nem vai perceber. São exemplos, assim, coisas banais, mas que na vida, muitas vezes, nós cometemos, ou já cometemos no passado, coisas mesmo muito sérias. Deus perdoa. Deus perdoou Jacó. Jacó foi um grande homem, dele nasceu as 12 tribos de Israel. Só que ele não deixou de pagar a fatura daquilo que ele fez. Ele não deixou de pagar o que ele fez. Aqui na palavra vou focar em alguns pontos. Vou focar mais em Lia, não em Raquel. Mas com paralelo a Raquel, para que possamos perceber o coração também de Raquel, a diferença, o contraste do coração dessas duas irmãs. Que mais uma vez, né, nós vemos aqui duas irmãs. Raquel, Lia e Raquel. E no Novo Testamento a gente vê, não é, Marta e Maria. Só que Marta e Maria, elas, era porque uma queria servir e a outra queria adorar. Nós vemos novamente, né, entre irmãos. E hoje a gente diz, não é, nossa, meus filhos brigam tanto, meus filhos vivem se pegando. Gente, isso vem desde sempre. É por isso que nós devemos saber o como, não é educá-los, o como levá-los ao entendimento do que eles estão fazendo e como eles fazerem da melhor forma possível. Isso foi só uma parte, não está aqui na minha palavra, o Espírito Santo que me trouxe. Que nós temos que tomar atenção, porque a mãe de Jacó e de Esaú, Rebeca, ela era mais voltada para Jacó. E, no entanto, deu tudo o que se deu entre esses dois irmãos. E Jacó teve que sair fugido da terra dele, do pé dos pais dele. Por isso que nós temos que saber como educar os nossos filhos. Nós temos 2, 3, 4 filhos, não interessa. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu valor. Um não tem um valor maior que o outro. Para que não dê esse tipo de disputa, esse tipo de coração dividido, esse tipo de intriga entre os irmãos das famílias. Amém? Vamos voltar para a nossa palavra. O primeiro ponto é que a Lia, mesmo desprezada, ela continua amando. Ela continua amando. Ela não recua. Ela está certa naquilo que ela tem que fazer. Nós, como esposa, nós sabemos o que nós temos que fazer. Os nossos maridos, eles sabem o que eles têm que fazer. Os nossos filhos, a mesma coisa. E quando nós não fazemos, nós nos tornamos desobedientes, rebeldes, enganadores, mentirosos. Só que Lia, ela tinha um amor verdadeiro, mesmo sabendo que não era a primeira escolha de Jacó. Ela continuou a amá-lo. O seu amor não se baseava na reciprocidade que ela recebia dele, mas numa devoção inabalável de respeito, de espera, de estar com seu amado e ser amada por ele. Ela procurava cuidar de tudo, fazer tudo. Quando a gente estava vindo, pronto, vocês sabem, a gente mora bem longe, né? Ainda é um tempinho que dá para a gente até pensar e refletir em coisas. Eu estava olhando para a estrada, a gente pega um trecho assim que é mato, que parece assim mato, e estava lembrando da palavra. Gente, naquele tempo, eles não tinham casas, não tinham carros, não era como nós vivemos hoje, eles tinham tendas. Não, eles tinham tendas. E cada uma delas tinha uma tenda. Eles não viviam todos juntos.
Então eu comecei a imaginar qual era o sentimento de Lia ao preparar tudo, ao cuidar de tudo e à espera que Jacó fosse ter com ela. Só que ela não era a escolhida de Jacó. Ela recebia momentos com o marido. Ela não tinha o que Raquel tinha. Então, o amor dela não foi baseado naquilo que ele está a fazer por mim. Não, ela não tinha isso. Os tempos que ela tinha de mesa com ele, a gente estudando a palavra e vendo, parecia que era um tempo que Raquel tinha que permitir Jacó ir ter com ela. Que há aqui mais abaixo, que nós vamos falar sobre isso. Era quase que tinha que ter uma permissão de Raquel para que Lia tivesse o seu tempo com o seu esposo. Mas mesmo assim, ela não deixou de amá-lo. Mesmo que aquele amor não foi recíproco, aquele amor não foi trocado, ela não desanimou, ela persistiu, ela continuou. Isso nos lembra Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz. Ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele levou com uma coroa de espinho, ele foi açoitado por nós. E mesmo assim, ele não desistiu de ir à cruz por nós. Isto é amor. E ele não esperou nada em troca de nós. Porque se Jesus tivesse esperado algo em troca de nós, que nós tivéssemos que fazer alguma coisa para merecer esse amor, hoje, se calhar, nenhum de nós estávamos aqui. Então, esse amor de Jesus é o amor que nós devemos criar no nosso coração. Amar o nosso próximo sem esperar o que ele vai fazer. Se ele me deu bom dia hoje, olha, que maravilha, bom dia. Se não deu, olha, bom dia, que Deus abençoe teu dia. Pode estar num dia mau. Não é nos milindrarmos, que ela tinha tudo para se milindrar, ela tinha tudo para se revoltar, para ficar zangada, não é para até deitar a tenda dela abaixo, mas não, ela não fez isso. Ela não fez, ela esperava o amado dela, ela esperava receber o amor dele. Hoje em dia, a cultura atual prega que o amor é uma transação de sentimentos. Se você me faz algo, eu te amo. Se você gosta das mesmas coisas que eu gosto, nossa, então aí nós estamos sempre juntos. Mas se você pisar no meu calo, eu já não te amo. Eu já nem quero conversar com você. É um amor que, se você me dá, eu te dou. Se você não me dá, eu não te dou. E não pode ser esse o nosso sentimento. Eu tenho que te amar independentemente do que você possa fazer para mim. Se você me abençoar, amém. Se você não me abençoar, amém também. Eu só tenho que te amar. Porque é o amor que transforma, o amor é que quebra. O amor é que transforma todas as coisas. Porque na nossa cultura de hoje em dia, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, são interesses. Interesses. E nesses interesses, há sempre algo que eu tenho que te dar em troca. Se eu não te der, você não presta, nem eu presto para você. Resumimos ali. E não é isso o que o Senhor quer. A cultura do céu não é essa. A história de Lia, ela nos lembra o verdadeiro amor. O amor cristão que vai além das emoções. É uma escolha, uma atitude que permanece mesmo quando as circunstâncias e as pessoas falham. E nós vamos falhar uns com os outros. Nós vamos falhar. Não adianta a gente estar aqui a pensar que não vamos falhar, se nós vamos andar pisando em ovos. E ovos, há uns que têm a casca mais fina. E mesmo você pisando com cuidado, você pode quebrar a casca dele. Então nós vamos falhar sim uns com os outros. Só que aí entra o amor de Cristo e a palavra, o perdão, a reconciliação. Não é ajuste de contas. Ajuste de contas é uma coisa bem diferente.
Você vai ajustar alguma coisa e que pode correr mal. Enquanto que, como nós vamos fazer reconciliação, ao arrependimento, ao perdão e a um caminhar junto. É o amor ágape, que se doa sem esperar nada em troca. Refletido, como eu disse, no amor de Cristo pela igreja. No segundo ponto, vamos ver que, mesmo no sofrimento e no desprezo, Lia se lembra do Senhor e o adora. Mesmo sendo desprezada, foi nesse ponto que o Senhor falou muito comigo. Que meu testemunho dá muita coisa aqui para falar. Mas fui rejeitada pela minha mãe, fui rejeitada pelo meu pai. Então, tem uma história que é um bocado assim, Graças a Deus, hoje não sou traumatizada com isso. Ontem mesmo falei com a minha mãezinha, tudo mesmo, graças a Deus, coração limpo. Deus enviou-me um Boaz, que Deus sabe o que ele faz. E nesse ponto, Deus falou muito comigo, que mesmo no meu sofrimento, no desprezo que eu sofri, Ele me ensinou a adorar, Ele me ensinou a amar. E sabe como que Ele me ensinou a amar? Ele usou muito a vida desse homem. Que mesmo eu era seca, eu era uma pedra bruta, rústica, e mesmo assim Ele me amou. E o amor dele quebrou-me imensas coisas. Imensas coisas. Então, quando nós somos desprezados e no nosso sofrimento, se nós não aprendermos a olhar para Deus, a condenação vai vir sobre as nossas vidas e nós vamos ser destruídos. Por causa do nosso coração. O nosso coração, ele tem dois lados. Ele pode estar receptível e ele pode estar fechado. Quando ele está receptível, a palavra de Deus vem, o amor vem e transforma. Que é o que aconteceu na vida de Lia. Que ela, mesmo no desprezo, no sofrimento dela, Lia lembra do Senhor. Ela lembra dele e começa a adorar. O que temos feito nos nossos momentos bons, temos tido, nos nossos momentos menos bons, temos tido a atitude de Lia ou de Raquel? A gente parar para pensar um bocadinho. Porque há dias, há problemas, há momentos que é muito difícil mesmo. E o que nós temos feito? Nós temos tido a atitude de Lia, que mesmo nesses momentos de buscar a Ele, de buscar a palavra, de louvar, porque nós o conhecemos. Lia, ela veio de uma família que o pai era idólatra, ele tinha ídolos. Ela não conhecia o Deus de Jacó. Ela conheceu o Deus de Jacó através de Jacó. E ela tomou uma decisão de adorar ao Deus de Jacó. Enquanto que Raquel, ela permaneceu ligada aos ídolos do pai. Que o apego dela era tanto com os ídolos do pai, que ela, quando eles saíram da terra do pai, da casa do pai, ela roubou os ídolos do pai e levou com ela. Então aqui nós vemos o contraste dos dois corações. Um coração que adora e um coração que é idólatra. Um coração que idólatra, que tinha tudo, era perfeita, era linda, era bem vista por todos. E um coração desprezado, um coração que era sempre a segunda escolha e tomou uma decisão de adorar a Deus, ao verdadeiro Deus. Nós vemos um paralelo entre elas as duas, com Noemi e Ruth. Agora esqueci o nome da outra nora. Como? Orfa. Ela liberou as duas e Ruth não foi. Ruth disse que ia com ela e as palavras de Ruth
ficaram marcadas até hoje. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ela não tinha o Deus verdadeiro. E tanto uma quanto a outra, foi delas que vieram a raiz de Judá, a raiz de Davi, que vem o nosso Messias. Nós vamos ver um bocadinho mais à frente. Lia, ela... desculpa que passei rápido aqui. Lia, ela buscou o amor de Jacó nos seus primeiros 3 filhos. Porque Deus abriu a madre de Lia. Deus viu o sofrimento de Lia. Eu não sei se vocês, calhar quando vocês lerem a palavra, a história delas, vocês vão... Não sei se vocês vão conseguir sentir o que eu senti. Eu sentia o desprezo de Lia. Não sei se porque eu também fui desprezada, também não sei, talvez se é isso, não é a rejeição que me fez entender essa personagem tão bem. Porque se nós pararmos para pensar, ela era desprezada. A tristeza da alma dessa mulher, a angústia da alma dessa mulher. Como que essa mulher estava? E Deus olhou para ela, Deus olhou para o sofrimento dela, Deus olhou para tudo aquilo que estava amargurando ela. E Lia, ela buscou o amor de Jacó nesses 3 primeiros filhos. O primeiro filho foi Rúben. E ela deu o nome de Rúben, que o significado é: o Senhor viu a minha aflição. Ela reconheceu que Deus viu a aflição dela. O segundo foi Simeão. O Senhor ouviu-me. O terceiro foi Levi. Agora meu marido se apegará a mim. O desespero dela era tanto que ela concebia, e cada vez que ela concebia um filho, o desejo dela é: meu marido vai se apegar a mim, meu marido vai me amar, ele vai olhar para mim. Porque Raquel não concebia. Raquel estava estéril, Deus não tinha abrido a madre dela. Então, para Lia, aquilo era algo, não é que a primeira vez na vida que ela tinha em destaque da irmã. Ela concebia e a irmã não concebia. No entanto, quando ela deu à luz ao 4º filho, a perspectiva dela mudou totalmente. Ela deu o nome de Judá, que significa louvor. E ela disse, ela começou a adorar a Deus através da vida de Judá. Judá, louvor. Ela deu um nome, porque o coração dela mudou ali. Ela deixou de pedir a Deus filhos para o marido. E começou a louvar a Deus pelos filhos, pelas bênçãos que Deus deu para ela. Nós vemos em Gênesis 29, de 32 a 35. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Rúben. Pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Amém? Com esta atitude, Lia, ela parou de buscar a validação de Jacó. E os olhos dela começou a voltar para Deus. Ela começou a ver que aqueles filhos era alegria que Deus estava dando na vida dela. Que um filho não traz o amor do marido, mas traz o amor de Deus para a nossa vida. E ela reconheceu que a bênção do Senhor, que a bênção verdadeira, ela não vinha do marido, mas vinha de Deus. Porque se fosse do marido,
Raquel também tinha filhos. E Raquel até ele não tinha filhos. Nos dias de hoje, a nossa sociedade, ela oferece 1000 caminhos para buscarmos validação, para sermos bem aceitos, para sermos amados, para estarmos na sociedade. 1001 validações nós encontramos. Encontramos nas redes sociais. Lá na rede social, você posta o que você quer. Você posta o que você não está sentindo, você posta o que você não vive, e você mostra a imagem que você quer de você. Para quê, muitas vezes? Aceitação. Para olharem para você e dizer, uau, quero andar com ela. Os influenciadores hoje, vocês acham que tudo que eles, aqueles vídeos que eles postam, que eles fazem, tudo aquilo é verdade? Acham que eles vivem realmente aquilo? Não. Eles querem a imagem deles. Eles vendem a imagem deles. No fundo, não é nada daquilo que eles têm. E é a mesma coisa nós. O que nós estamos a passar para Deus? O que eu estou sentindo mesmo, como meu coração está? Meu coração está cheio de vaidade. Eu estou me escondendo atrás de um vazio tremendo e não quero que ninguém saiba. Porque se a pastora souber, ela vai me ajudar. Só que eu vou ter que expor a minha dor. Que eu vou ter que abrir o meu coração. Eu vou ter que falar para ela coisas que só eu e Deus sabemos. Só que muitas vezes, para poder haver cura, para poder haver libertação, é abrindo o coração, é expondo. Certas feridas, se você tapa ela, ela não cicatriza, ela cria uma casca. E por baixo, ela infeta. E a mesma coisa, aquilo que nós fazemos quando nós nos escondemos atrás de um vazio, mostrando uma imagem que não existe. Raquel, havia um vazio dentro dela. Havia uma capa da menina perfeita, da mulher linda, era trabalhadora, porque ela era pastora, que ela também tem as qualidades dela. Ela tem qualidades. Só que o vazio que estava dentro dela, ela não concebia. Isto levou a ela a um desespero. E nesse desespero, atitudes que Raquel tomou são atitudes que nós também tomamos. E quando nós nos escondemos, não há como haver restauração, não há como haver cura, não há como haver transformação, não há como haver libertação. Nós precisamos muitas vezes expor a nossa dor, expor o nosso problema, para que esse vazio, ele seja preenchido pelo amor de Cristo, pela busca, pela adoração. Muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa profissão, tentamos de tudo e mais qualquer coisa, para poder nos sairmos bem, para sermos evidenciados, para que o chefe que olhe para mim, para que, que eu consiga, sobressair sobre todas as coisas. E gera uma ansiedade, gera uma angústia horrível dentro de nós. Eu falo pelo meu trabalho. Eu não trabalho diretamente não trabalho com ninguém ao meu lado. Eu trabalho para pessoas. E ou a gente confia em Deus no nosso trabalho e esperamos nele, senão nós vamos nos perder no caminho. E quando eu falo nos perder no caminho, não é só perdermos no caminho de Cristo, e sim perdermos no caminho da nossa vida, no nosso trabalho. Acabamos de falar mal para as pessoas, ter comportamentos menos aceitáveis no trabalho. Há coisas que fazemos para poder evidenciar-nos, pisando em cima dos outros. E nada disso vai preencher o vazio, pelo contrário, só vai aumentar.
Quando somos sinceros, quando deixamos aquela partezinha do nosso coração que está fechado, começar a se abrir, deixar a palavra entrar, buscar a presença de Deus, buscar a palavra de Deus, ela vem como bálsamo, ela vai nos reestruturando. E nós vamos encontrando estratégias na nossa vida, seja na vida familiar, seja no trabalho, seja no ministério, seja aonde quer que for, no nosso casamento, relacionamento com os nossos filhos. Deus dá estratégia. Por isso nós não devemos nos esconder nesse vazio, porque todos esses sentimentos de desprezo, o sentimento de angústia, o sentimento da ansiedade, da raiva, da ira, tudo isso é um vazio dentro de nós. Isso é um vazio que precisa ser preenchido pelo amor de Cristo. A história de Lia nos ensina a parar de buscar valor nas formas humanas. Nós vemos, ela deixou de olhar para o marido. Ela quase que tornou-se uma fábrica de filhos, não é? Para ver se cada vez um vinha mais perfeito, para poder ver se agradava o marido. Ela encontrou ali uma forma, mas ela percebeu no quarto filho que essas formas humanas não ia adiantar de nada para ela conquistar o amor do marido dela. E ela nos ensina a deixarmos as formas humanas e buscarmos a presença de Deus. A verdadeira adoração, ela acontece quando na dor e na rejeição nós elevamos o nosso olhar para o Senhor e o louvamos pela sua bondade e pela sua grandeza, independentemente das circunstâncias. O adoramos por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz. Só por quem Ele é o Altíssimo. Ele é grande, Ele é exaltado, Ele é Deus, e a vontade dEle será soberana sobre as nossas vidas. Nós querendo ou não, nós desejando ou não, a vontade dEle será sempre na nossa vida, não a nossa. Nós vemos que Lia, ela entrega um tesouro para estar com o amado dela. Ela entrega um tesouro, algo que custava e custou a ela. Porque ela sabia que entregando esse tesouro, ela poderia perder mais um bocadinho da atenção do marido. Ela entregou mandrágoras. Vocês já viram falar desta planta? É uma planta. Tem depois vocês podem pesquisar na internet, ela é uma raiz, mas é usada a flor, a folha e a raiz. As mandrágoras eram frutas raras e consideradas afrodisíacas que podiam trazer fertilidade. Uma planta mística considerada uma planta mágica, com um poder alucinogênio. Muitas vezes era usada como anestésico. Há um mistério envolvendo essa planta. E o que a torna algo raro, era algo que não se encontrava com facilidade. Naquele tempo, ainda mais naquela região, não se encontrava com facilidade. E quando o filho de Lia, Rúben, ele estava na ceifa, na colheita do trigo, ele encontrou mandrágoras e trouxe para a mãe. Raquel, como estava desesperada para conceber, ela implora por elas. Em troca, Lia negocia uma noite com o seu amado, com Jacó. Para a gente ver aqui, se a gente olhar mesmo, falar a palavra mesmo, nua e crua, o como ela se humilha, o como ela se humilhou. Não é? Mesmo tipo assim, eu te dou algo que eu sei que vai te causar fertilidade e você pode engravidar. Até aqui você não tem filhos. Então ela cede, dá um tesouro à irmã. Um tesouro que para ela poderia trazer um peso ainda muito maior do que ela já vivia até ali. E ela entrega aquilo para a irmã.
nós vemos em Gênesis 30, 14, 15. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Aqui nós vemos como que ela era, não é sobre a irmã. Ela tinha ali algo, uma autoridade sobre a irmã ali que ela, a gente sente na palavra, né, como ela fala, não é? Dá-me, ora, dá-me. Era de Lia. Lia dava se ela queria. Mas Raquel, como estava acostumada a ter tudo, ela chega na irmã e ela quase que impõe algo à irmã. E ela lhe disse: é já pouco que hajas. Lia diz, desculpa. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Houve uma troca entre elas. E ela aceitou. Porque ela trocou um tesouro que ela queria tão simplesmente. Aquilo para ela não era nada. Uma noite com o marido, com o amado dela, era tudo que ela queria. Era quase que mendigar o carinho, mendigar o amor dele. E ela troca esse tesouro, mesmo sabendo dos riscos que ela corria. Aqui nós vemos o descontrole e a ansiedade de Raquel, pois não conseguia engravidar e via sua irmã a gerar filhos. E sua frustração mostra o seu coração. A frustração mostra não só o coração de Raquel, mas o nosso. Há pregações atrás eu falei um bocado sobre isso. Nós, como estamos sendo apertados, quando nós estamos passando por situações complicadas, situações que fogem ao nosso controle, nós mostramos o nosso verdadeiro coração. Vem para fora o que está aqui dentro. Ou vem o que é bom, ou vem o que é mal. Nós no aperto, nós mostramos o nosso coração, nós mostramos aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. E mesma coisa o que aconteceu com Raquel. Ela se descontrola, ela fica frustrada, porque ela não consegue conceber. A boa menina, a mais linda, acostumada a ter tudo o que ela queria, as atenções, ela estava sendo frustrada e, no entanto, ela não estava em evidência. Quem estava naquele momento em evidência era Lia. Podemos imaginar, Lia já tinha 4 filhos. As crianças corriam quando Jacó chegava do campo. E isso eu estou imaginando, não é? Porque é o que acontece, não é? Quando se tem filhos, quando Jacó chegava do campo, aquelas crianças deveriam ir correndo ter com o pai. E Raquel frustrada vendo aquilo. Não havia filhos dela, não é, a correr para o pai. Então imagina a frustração, a ira, a angústia no coração dela. E isso, ela não estava habituada a isso. Ela não estava, porque ela sempre tinha tudo que ela queria. Então Raquel, na frustração dela, em Gênesis 31, nós vemos que ela chega para Jacó e ela diz: dá-me filhos, senão morrerei. Ela chega para o marido e diz: dai-me filhos, senão morrerei. É a mesma coisa que muitas vezes nós chegamos a Deus, na nossa, não é, vaidade, no nosso orgulho. Deus, dá-me isso. Senhor, faz-me isso. Gente, quem nós somos para dar ordens a Deus do que Ele deve e o que Ele não deve fazer? É a mesma coisa que Raquel fez com Jacó. Ela ali, naquele momento do desespero dela, por causa da esterilidade, a inveja da irmã, Raquel oferece a sua serva Bila a Jacó.
para ter filhos em seu lugar. Como descrito no versículo, em Gênesis 30, de 1 a 8. Ela, naquela ansiedade dela, naquela angústia dela, porque quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos desesperados por algo, nós muitas vezes tomamos atitudes e fazemos coisas que nós vamos nos arrepender amargamente. Principalmente quando nós falamos o que nós não devemos, que as palavras elas não voltam para trás e não voltam vazias. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos agitados, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos frustrados, para não falar e não fazer algo que depois vai nos trazer consequências muito sérias. E não precisa ser coisas assim muito graves, não. Numa conversa, basta uma palavra que a gente diga para uma pessoa, a gente pode até terminar uma amizade. A gente pode estragar coisas fantásticas de anos. Por isso nós temos que tomar cuidado na nossa ansiedade. É orar a Deus, orar ao Espírito Santo. E se eu ver que eu vou falar, vou explodir, sai de perto, respira e depois volta. Porque se nós deixarmos o sentimento aflorar dentro de nós, nós temos a mesma atitude que Raquel teve. Ó, dá-me filhos, senão eu morrerei. Já que você não me dá filhos, deita então com a minha serva. Isso nós vemos no capítulo 30, de 1 a 8. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Olha a raiz. Inveja. Ela tinha tudo. Se ela tinha o amor de Jacó, que era a disputa maior entre elas, por que ela queria filhos, se ela já tinha o amor dele? Aí vem a inveja. A inveja, quando ela chega no nosso coração, eu já não consigo olhar mais para o meu próximo da mesma forma que eu olhava antes. Me irrita olhar para ele. Tenho vontade de chegar e... Por que você se sai? Por que você faz? Eu não consigo. Por quê? É a inveja, vai crescendo aquele bichinho lá dentro de nós e vai enchendo o nosso coração. Vendo Raquel que não dava filhos, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Aqui Jacó se irou com a amada dele. Aqui Jacó viu, não é, quem Raquel era. Aqui também nos faz pensar, para Jacó chegar a esse ponto, o que ele já vinha para trás, não é? O que ele já vinha vendo para trás nas atitudes de Raquel. E ele aqui, ele mostra para Raquel que não é ele quem dá filhos, é Deus. Não é o homem, não é o nosso próximo que nos abençoa, é Deus. Deus usa cada um de nós para abençoar o nosso próximo. Por isso que nós temos que ser vasos na mão de Deus para abençoar o nosso próximo. Mas não sou eu que abençoo. Deus age em mim para me abençoar vocês. A mesma coisa cada um de vocês. Só que Raquel, ela exigiu algo que ele não podia fazer. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome de Dan. Guardem bem esse nome, Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então Raquel disse, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou o seu nome Naftali. Ela aqui, Raquel, ela põe em cima dos filhos, não é, a rivalidade, a disputa que ela tem com a irmã.
Então, nem que não foi ela que gerou do ventre dela, mas a serva dela gerou por ela, para ela já foi uma vitória. Então, ela não queria filhos para amar. Ela não queria filhos para dar para o seu esposo, para constituir uma família. Ela queria algo que ela se igualasse ou sobressaísse à irmã. Mostra o coração de Raquel e o coração de Lia, que aprendeu a louvar a Deus por cada filho. Raquel como Sara, mulher de Abraão, todo mundo conhece Sara, né? Lá no comecinho de Gênesis. Ela deu sua serva para conseguir ter filhos através dela. Ela teve a mesma atitude de Sara. Sara tinha uma promessa, que ela ia engravidar, que ela ia ter um filho. A angústia dela, a ansiedade dela levou ela a fazer o quê? Ela tomar uma decisão que custa para a humanidade até hoje. Há dois povos que guerriam, dois povos que não se dão bem. Porque tanto de um filho, quanto com o filho da escrava, com o filho da serva e o filho da promessa, há duas grandes nações. Deus prometeu que tanto de um quanto do outro teriam grande nação. E nós vemos o que aconteceu também com Raquel. Raquel, como Sara, deu a sua serva, a Jacó, num momento de angústia, num momento de ansiedade, de ira, de inveja, de raiva. A decisão dela foi uma decisão como a de Sara, e que não correu assim tão bem. Porque Dan foi o primeiro filho de Lia, de Raquel, através da sua serva, para Jacó. E Dan, por sua vez, foi gerado sobre a ansiedade, sobre a inveja e o ciúme dela. E o coração de Dan foi um coração como o coração de Raquel, idólatra, que estudando sobre Dan, porque me chamou a atenção sobre Dan, e fui estudar sobre Dan, sobre a tribo dele. A tribo de Dan, ela não é mencionada em Apocalipse 7, aonde é mencionado, é selado os 144 mil, e lá diz sobre as 12 tribos de Jacó. E a tribo de Dan não está. E eu fui pesquisar sobre a tribo de Dan hoje. Não se sabe aonde e o que aconteceu com essa tribo. E um que veio da tribo de Dan foi Sansão. E sabemos a história de Sansão. Ele era separado, ele era juiz, porque a tribo de Dan recebeu do pai a bênção que ele seria juiz, a tribo dele seria juiz. Só que ele virou-se totalmente para a idolatria. E a idolatria nós sabemos que Deus condena. Deus não aceita a idolatria. Então, em Apocalipse 7, nós vemos: e houve o número dos selados, e era 144 mil selados. E todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Aser, 12 mil selados. Da tribo de Naftali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Manassés, a tribo dele foi posta no lugar da tribo de Dan. Substituído. Foi posto a tribo de Manassés. Manassés é o primogênito de José. O primogênito de José tomou o lugar nas tribos quando foram selados. Essa tribo tomou o lugar de Dan.
Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Isacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulão, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. E nós vemos que a tribo de Dan, aquele que foi gerado na ansiedade, aquele que foi gerado na inveja, na raiva, na ira, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos gerando no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado o que nós estamos gerando dentro de nós. O sacrifício de Lia por amor, embora a decisão possa ser vista como uma manobra humana, o ato de Lia revela prioridade. Porque aquele tesouro para ela era algo raro naquela época. Aquilo podia trazer, sim, fertilidade. Só que ela não olhou isso. Ela só queria ter um tempo com o amado dela. Nós vemos o amor de Jesus se entregando por nós. Ele deu a vida dele. Ele deu o tesouro maior. Ele deu a vida por nós. E o que nós temos feito para Jesus? O que nós temos feito do nosso coração? O que nós temos buscado? O que nós estamos dispostos a sacrificar para ter mais intimidade com Jesus? O que nós estamos dispostos? Lia trocou o seu tesouro por um encontro com Jacó. E nós somos capazes de renunciar aos nossos pequenos tesouros? O nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos vícios. Quando nós falamos em vícios, vem sempre na nossa mente, não é? Vem sempre droga, bebida, álcool, essas coisas. Mas não, há vícios dentro de nós. Estamos dispostos a trocar o nosso orgulho, as nossas vontades, que nos levam muitas vezes ao comodismo, à preguiça, a nossa vaidade, que tira o nosso foco, tira o nosso olhar daquilo que é puro, para aprofundar a nossa comunhão com Deus. O que nós estamos dispostos hoje a deixar? O que nós estamos dispostos? Qual o tesouro que nós precisamos? Qual o tesouro que te prende hoje? Que não deixa você ter mais tempo com o Espírito Santo? Que não deixa você dobrar o teu joelho? Que não deixa você buscar a presença dele para você ser curado nos seus sentimentos, na sua alma, até mesmo fisicamente, ser restaurado através do amor de Cristo? Qual é o teu tesouro hoje? Mesmo na dor, Lia, ela foi uma grande adoradora. Ela adorou a Deus. Ela na dor, ela não se amargurou. Quando ela percebeu, no quarto filho, quando Judá nasceu, ela percebeu que ela precisava de Deus, ela precisava adorar a Deus. Ela precisava mudar o modo de ver, o modo de pensar. Quando Judá nasceu, a vida de Lia mudou. Quando que o Judá vai nascer na nossa vida? Aonde esse Judá anda? Precisamos buscar o nosso Judá. Muitas vezes a gente fala sobre o nosso Isaac, não é? Mas hoje eu pergunto para vocês, aonde está o nosso Judá hoje? Que nos leva a adorar a Deus, independentemente do que nós estamos passando. Aonde está Judá na nossa vida? Enquanto Raquel, ela se queixava e culpava Jacó, Lia aprendeu a adorar a Deus com aqueles filhos. Raquel, quando viu que não podia ter os filhos, como nós já falamos anteriormente, ela se amargurou. Lia não. Lia usou os filhos para adorar, para louvar a Deus. Ela não deixou que a amargura e a rejeição tomasse conta do seu coração. Lia escolheu adorar. Qual é a nossa escolha hoje? Qual é a nossa escolha hoje? É nos sentir rejeitados? É sentirmos abandonados, traídos? Sentirmos o menorzinho? Qual é a nossa escolha hoje?
É sentirmos assim ou é deixar o nosso Judá vir e nos tornarmos adoradores, adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Porque Raquel, ela buscava o que Deus podia fazer por ela, que era ter filhos. Lia, ela escolheu a melhor parte, como Jesus falou com as duas irmãs, com Marta e Maria. Lia escolheu a melhor parte. O nosso maior testemunho não é sobre como nós louvamos a Deus quando nós estamos alegres, quando tudo corre bem, quando as nossas finanças estão tudo ok, quando não temos problemas. Não é aí que o nosso testemunho, não é. Isso não é testemunho de louvor. O testemunho de louvor, de adoração a Deus, é quando nós adoramos a Deus na dor. É quando nós não murmuramos e nós viramos para Deus e falamos, Senhor, de novo, por que eu? Fulano faz tudo errado e está prosperando, por que que eu faço tudo certo e as coisas não me correm bem? Não, não é abrindo a nossa boca, não é murmurando contra Deus, é no momento de dor e desespero, é levantar a verdadeira adoração, aquela adoração profunda na nossa alma, a que o poder de Deus possa tocar no nosso coração através dessa adoração. Porque quando nós adoramos, nós já vimos que a adoração, ela quebra muralhas, ela abre cadeias, abre algemas, ela dissipa trevas. Então, a adoração na nossa vida tem que ser como foi na vida de Lia. Temos que criar forças e confiar em Deus nas situações mais complicadas da nossa vida. Em 2 Coríntios 12, 10, o apóstolo Paulo, ele explica que a força de Deus se manifesta e é mais eficaz quando nós nos sentimos fracos. Em 2 Coríntios 12, 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Eu tenho vivido isso ao longo já de uns 18 anos. É mesmo só na força do Senhor. Na minha força, não conseguiria nada. Mas na força dele, o esperar nele, eu tenho conseguido. E eu acredito que cada um de nós, se nós fizermos isso, nós vamos vencer em Cristo. A memória de Lia, ela foi consolidada. Ela ganhou um lugar especial, ela ganhou um lugar na história. Ao olhar para a lista dos antepassados do Messias, o mundo se alegra com a fidelidade de Lia. Lia foi fiel a Deus. E ela foi recompensada. O leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus, o Messias. É descendente de Judá, filho de Lia. E a linhagem dos sacerdotes descendia do seu filho Levi. De Levi veio os sacerdotes, veio os adoradores, os que serviam no templo. Então Lia tem aqui 2 filhos com peso muito importante. Todos eles, mas Levi e Judá. Judá, então, é a linhagem do nosso Jesus. O nome Judá não foi apenas o nome do filho de Lia. Tornou-se o nome da tribo da qual viria o Messias Jesus Cristo. Lia, a rejeitada, a mãe do filho que levou-a a adorar a Deus, e através da sua adoração, a descendência cumpriu a promessa de Deus. Se Lia não tivesse deixado o coração dela, o coração de adoradora, o coração que vinha à busca de coisa melhor, se ela não tivesse dado aquele coração, ela não tinha cumprido nela a promessa do Messias. No final da sua vida, no final da vida de Lia, Lia e Jacó foram sepultados juntos. E agora, né?
a amada, a preferida, não foi sepultada junto com Jacó. Eu tive a ler, a distância era muito pequena, da onde Raquel foi sepultada. Eles poderiam ter andado um bocado mais e sepultar Raquel no mesmo túmulo aonde estava Abrão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher, e Lia e Jacó, sua mulher. Nós vemos aqui que quando Raquel, ela foi idólatra, ela mentiu, ela subornou, porque ela escondeu os ídolos, ela roubou os ídolos do pai dela, e ela omitiu, ela escondeu. Jacó, naquele momento, ele lançou aquela palavra, ele lançou um decreto, que com quem estivesse aquele ídolo, morrerá. E Raquel teve uma morte precoce, declarada pela boca do amado dela. Então nós vemos que a mentira, a idolatria, aquilo que nós fazemos de errado traz consequências muito pesadas para a nossa vida. Lia nos ensina sobre a importância da necessidade de vivermos para Deus e para a sua glória. Embora Lia não tivesse uma aparência atraente, não fosse amada ou desejada por Jacó, chegando até mesmo a ser desprezada, Deus viu nela uma beleza interior que a capacitou para cumprir a sua promessa. Deus olha para aqueles que muitas vezes nós não damos nada por eles, mas Deus olha, Deus vê um tesouro ali dentro. E é esses corações que Deus hoje procura. Deus procura corações como o coração de Lia. Eu convido a cada um de vocês para analisarmos quem nós temos sido. Nós temos sido Lia ou Raquel? Qual é o nosso coração? É o coração de Lia ou é o coração de Raquel? A história de Lia é um poderoso lembrete de que a rejeição humana não é o fim da nossa história, mas pode ser o início do propósito divino. Porque quando nós encontramos resistência, quando nós encontramos tanta coisa contra a nossa vida, é porque Deus quer usar, Deus quer fazer, e nós não podemos retroceder. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e nós não podemos retroceder. Não podemos. Não é as circunstâncias que vai nos fazer retroceder, porque Deus tem propósito para nós. O legado de Lia não foi a sua beleza, mas foi a sua adoração, foi o seu coração. Para todos que se sentem menosprezados, desprezados, parece que invisíveis muitas vezes, a mensagem de Lia ela é clara. Quando o mundo não vê, Deus vê. Deus vê. E o seu propósito para a sua vida é mais valioso que qualquer amor pela aprovação humana. O propósito de Deus ele é muito maior do que qualquer aprovação humana. Confie no Senhor. Adore-o mesmo na sua dor. A sua história também será consolidada na eternidade. Basta sermos fiéis a Deus. Basta adorarmos a Ele, olharmos para Ele. Quem Ele é para você? Quem Ele é? Convido vocês hoje a se analisarem. Analise o coração de vocês. Deixa o Judá que está dentro de vocês sair. Deixa esse Judá vir para que você possa adorar o Senhor. Para que você possa lançar sobre Ele todo o teu fardo, todo o teu peso, toda a tua angústia. Até mesmo se você tem inveja, se você tem ciúmes, lança tudo isso ao Senhor. Nós somos humanos. Nós sentimos tudo isso. Nós somos assim. Só que a nossa essência tem que ser mudada, tem que ser a essência da adoração, de um adorador. Convido vocês a se levantarem, para que nós possamos analisar o nosso coração. Podemos vir à frente hoje, entregar a Deus todo
esses sentimentos que nos trava, todo esse sentimento que não deixa Judá vir à flora, vir buscar a presença de Deus, vir declarar a Ele quem Ele é. E não podemos ser como Raquel. Dá-me, senão eu morrerei. E se Deus não der, nós vamos morrer? Nós vamos levantar uma serva para tomar o nosso lugar? Temos que lembrar de uma coisa. A salvação, ela é individual. Ela é individual. Podemos colocar mil pessoas a tomar o nosso lugar. Mas se nós não tivermos a nossa postura, a salvação, ela é individual. Então eu convido vocês hoje a analisar o coração de vocês. O coração de vocês é o coração de Lia, a desprezada, a que foi deixada de lado, a que não tinha uma beleza que era aquilo que chamava a atenção, mas ela tinha um coração. E que nós tenhamos esse coração de Lia. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, possa mostrar, Senhor, a cada um de nós, tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus, hoje, Senhor, deixar, Senhor, no Teu altar. Tudo aquilo que hoje, ó Pai, nós precisamos, Senhor, deixar, ó Deus, aqui nesse lugar, Pai, para podermos, Senhor, termos um coração adorador, um coração que te busca, independentemente, Senhor, das circunstâncias, independentemente se nós temos, ó Deus, alguma deficiência, se nós temos, ó Pai, rancor dentro de nós, ciúme, inveja, seja qual sentimento for, a competição, ó Deus, dentro de nós muitas vezes, ó Pai, que atrapalha, Senhor, o nosso crescimento contigo. Não permite, ó Deus, da competição, Senhor, que nós busquemos a Tua presença verdadeiramente. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, limpa os nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, que Tu possa vir sobre a igreja hoje, que Tu possas vir limpar o nosso coração. Só Tu, Espírito Santo, tem esse poder, o poder de limpar, o poder de santificar, de purificar. Espírito Santo, eu convido, Espírito Santo, eu te convido a vir sobre as nossas mentes, transformando os nossos pensamentos, porque, Senhor, a nossa mente, ó Deus, é um campo de batalha, Senhor, e esse campo de batalha, Senhor, muitas vezes ganha, Senhor, a batalha. Pai, por isso eu clamo a Ti, Senhor, por misericórdia, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que Tu possas ter misericórdia de cada um de nós. Que Tu possas, ó Deus, nos levar, ó Deus, a refletir, a pensar, ó Deus, aquilo que vem do alto, Senhor. A pensar na Tua palavra, Senhor. Pai, eles viveram, Senhor, naquele tempo, Senhor, situações tão agrestes, tão complicadas, Senhor. E nós vivemos hoje, Senhor, as mesmas situações. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, que Tu possas vir, Senhor, sobre cada um de nós. Traz arrependimento, ó Pai, aos nossos corações. Traz, Pai, arrependimento, Senhor, aonde, ó Pai, nós ainda necessitamos, ó Deus, para poder, Senhor, ter um coração, ó Deus, adorador. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que hoje, ó Deus, que esse Judá, Pai, possa nascer, Senhor, em nós. Para que nasça, Senhor, um coração adorador. Para que haja, Senhor, a verdadeira adoração, Senhor, que nós possamos exaltar a Jesus, que nós possamos dar glórias a Jesus, que não ficar, Senhor, atados, ó Deus, em pensamentos, em circunstâncias, naquilo, ó Deus, que possa, Senhor, nos afastar cada vez mais de Ti. Mas eu clamo a Ti, meu Deus, traz, Pai, esse coração adorador a nós. E que a nossa boca, Senhor, se abra para declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Tu és o Santo, Tu és o Altíssimo, Tu és Jesus Cristo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso resgatador. Não há outro como Tu. O Pai deu um nome sobre todos os nomes. Não há outro como Tu. Por isso nós unimos a nossa voz, a voz dos anjos, e nós declaramos, ó Deus, cantamos a mesma canção, Senhor, que os anjos, ó Pai, numa só voz: Santo, Santo, Santo. Tu és o Santo, Tu és o Altíssimo, Tu és Jesus Cristo. Reina, Senhor, no nosso coração nessa manhã. Reina, Senhor, no nosso coração. Eu clamo a Ti, Senhor,
Não permita que saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entremos. Pai, que não tenha sido, Pai, só mais uma palavra, Senhor. Só conhecer mais um bocado, ó Deus, da história. Não. Mas que seja, ó Deus, uma palavra, Senhor, que mude, ó Deus, as nossas circunstâncias, mude as nossas atitudes. Para, Pai, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, converter, Senhor, o nosso coração a Ti. Dobramos, ó Deus, dobramos os nossos joelhos a Ti, Senhor. Dobramos, ó Deus, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Entregamos aos Teus pés, ó Pai, todas as nossas coroas, ó Deus, para que Tu possas ser exaltado na nossa vida, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, sermos exaltados, que Tu possas ser exaltado na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa boca, Deus, e exaltar o Teu nome. Ó Jesus, eu clamo a Ti. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem nessa manhã sobre nós. Abre os céus nesse lugar, Senhor. Rompe, ó Deus, rompe toda a barreira, Pai. Rompe toda a barreira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Tu és o Deus que habita no louvor do Teu povo. Habita, Senhor, no nosso meio. Eu clamo a Ti, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, por cada vida, Senhor. Por cada uma, Pai, que aqui hoje, Senhor, está. Por todo aquele, Senhor, que tem buscado, Pai, a Tua presença, Senhor. Eu Te louvo, Deus, agradeço e abençoo, Senhor, a vida de cada um, no santo nome de Jesus, meu Deus. Amém.